Oi, professora. Aqui vai ser a minha aula que eu vou estar gravando. Eu não estou em casa, desde que eu tive aqueles problemas de saúde, eu vim pra minha mãe, né? Daí eu tava, ainda tô no processo inicial do tratamento, então eu não tô com muito tempo de fazer muita coisa, né? Tanto que esse vídeo eu acredito que nem edição vai ter, mas os materiais eu vou estar enviando junto com o vídeo. Acredito que eu vou postar pelo YouTube e mandar o link para a senhora, mas vou mandar todos os materiais, tá bom? Daí a aula que eu tinha inicialmente preparado foi uma aula que, conversando com a Gessiane, a gente, né, eu descobri que ela também tinha um tema parecido, que era sobre slang and informational language in movies, né, que é sobre as gírias e a linguagem informal em filmes. Porque como eu sempre fui uma pessoa ali que gostou de cinema, o curso que eu sempre sonhei em fazer foi o curso de cinema, né? Então eu sempre tentei trazer isso um pouco para mim, da literatura, do inglês, o cinema está presente assim na minha vida. Então eu fiquei pensando, né, até quando eu estava meio doente, em qual tema que ficaria melhor para se encaixar comigo, para uma aula interessante, né? Então trazer sobre essas questões das gírias, dos slangs na língua inglesa foi um ponto que eu achei que ficaria legal e interessante, e também eu conseguiria falar com um pouco mais de fluidez, né? Então, eu montei o plano de aula, né? Tentei ver se encaixaria ali o tempo dos 50 minutos que você pediu necessário, e também tentei fazer algumas pesquisas em relação ao inglês em si, né? Como não é presencialmente, as dinâmicas acredito que não vão poder acontecer, mas eu tentei preparar aqui e vou explicar como é que eu iria fazer as dinâmicas em sala direitinho. Então eu vou estar explicando o que eu preparei de fato, né? O conteúdo é o uso de slang e linguagem informal, como eu falei, focando nas expressões comuns e presentes. Eu iria começar a aula fazendo um warm-up, né? Ali um aquecimento. Eu iria escrever na lousa ou botaria no slide uma pergunta: What's the difference between formal and informal language? Eu também fiz um textinho aqui pelo telefone, vou mandar para senhora, né, com a pergunta, escrever no quadro, e eu esperaria alguém se manifestar para saber se alguém iria ali responder a pergunta ou se não iria responder. Caso alguém não respondesse, eu iria dar um pulo, ia puxar daquela pergunta inicial e iria começar explicando sobre essa questão da língua formal e da língua informal. Daí eu ia explicar, né, que a linguagem formal é usada em situações mais sérias, como entrevistas ou em textos acadêmicos, e seguem regras gramaticais um pouco mais rígidas. E já a linguagem informal é usada em conversas do dia a dia com amigos, ou em redes sociais, ou mais descontraídas, né? Sendo assim a gíria em si. Aí eu iria fazer essa explicação para dar uma introduzida, explicando sobre a diferença entre linguagem informal e linguagem formal. E depois escreveria no quadro 2 exemplos. Eu escrevi aqui 2 exemplos, que seria da linguagem informal. I would like to go. Eu gostaria de ir. E na linguagem informal, I wanna go, com uma contração ali mais, né, para dar aquela falada mais direta da língua com a gíria. E daí eu iria eu iria continuar falando que o conceito de slang, o que é um slang e o que significa. Daí no slide eu falaria que slang é um tipo de linguagem informal que surge dentro de grupos sociais e culturais, especialmente entre jovens, comunidades urbanas ou profissionais específicos, que reflete a criatividade
identidade dentro desses grupos e muda constantemente com o tempo, a cultura e a tecnologia. Muitas gírias nascem nas ruas, na música, na televisão e mais recentemente na internet, né? Daí eu iria explicar que a slang é é literalmente uma gíria, né? São as gírias e que elas refletem o ambiente social e o ambiente daquele tempo. Então, muitas dessas gírias elas são modificadas com o tempo, conforme o ambiente na qual ela foi inserida. Dando continuidade, eu iria falar um pouco de gírias, né? Ia dar alguns exemplos e eu trouxe alguns aqui. Eu iria escrever no quadro. Eu trouxe uma listinha que são cool, que é legal, bacana, né? Um exemplo em inglês numa frase seria That movie was so cool. Aquele movie foi tão legal. Dude, que eu conheci bastante através de filmes e séries adolescentes que eles usavam direto, que é basicamente cara, né? Uma forma informal de chamar alguém, principalmente uma pessoa, um homem, normalmente utilizado, mas também eu já vi em cenas sendo referido também para mulher, dude, de forma um pouco mais geral. Hey dude, what's up? Tipo, e aí cara, como é que tá? Também tem BFF, que acredito que seja um pouco mais comum e mais conhecido entre o povão, né? Que é melhor amigo ou meu melhor amigo. She's my BFF. Ela é minha melhor amiga. E também teve Oh My God, que é OMG, que é meu Deus, basicamente. É usado bastante em mensagens de texto. Um mais atual, que eu vi mais recente, mas eu não sabia muito bem de onde era e como surgiu. Depois, procurando umas séries mais recentes, eu entendi mais ou menos de onde vinha, que é o Lit, L-I-T, que é basicamente incrível ou muito bom, né? Antigamente eram usados outros, mas esse Lit para mim foi novidade, principalmente procurando alguns outros para trazer aqui como exemplo. Depois de falar alguns exemplos, eu iria dar uma continuidade, né, explicando ali uma linha do tempo dos slangs, porque como reflete muito o tempo e onde aquela gíria foi usada, né, como ela surgiu, ao decorrer do tempo, muitos slangs foram se modificando ou foram mudando. Então, achei interessante porque, por exemplo, assistindo a antigos filmes, você vê que tem expressões que já não são usadas hoje em dia. Então, fazer uma linha do tempo, eu achei interessante para trazer para vocês, né, e para a senhora, um parecer melhor sobre essa questão do tempo, né? Tanto atualmente quanto antigamente, para você ver e também por curiosidade para dar uma entendida maior. Então, mostrar como as gírias elas mudam com o tempo e refletem a cultura e as gerações e os meios de comunicação, né? Nos anos 20, as gírias populares eram beanies and cat pajamas, como usadas para dizer que algo era excelente ou moderno. Eram expressões engraçadinhas da era do jazz. Então, beanies, é como se eu fosse joelhos de abelha, se eu não me engano, e pijamas de gato, né? Já nos anos 50, que foi o cool, dig it e square, que eram usados para cool surgiu como algo legal e square era uma pessoa careta, muito ligada ao rock e juventude. Já nos anos 70, que foi ali a era mais hippie, né, surgiu ali os termos como groovy, fair out e boogie. Tanto que tem um filme que é muito bom, que se chama Boogie Nights. Acho que foi a primeira vez que eu de fato tive essa introdução com a palavra e realmente entendi ali o sentido também daquela novela da Globo, Boogie Woogie, se eu não me engano, algo assim. Mas marcaram a era do disco, como eu falei, e a era mais hippie. Significava algo legal, estiloso e divertido. Já nos anos 90, que foi a Day Bomb, Pat e Whatever. Whatever, que eu basicamente vejo em toda série, todo filme, que
que eu conheço basicamente dessa época. As gírias da cultura pop e hip hop. Whatever mostra o desdém ou indiferença. Agora, já partindo para o começo dos anos 2000, a gente teve aí o surgimento de BFF, OMG, ou Oh My God, e o Cool Beans, né, que são gírias com influência da internet e celulares, que surgiram ali com o SMS e o MSN. Já um pouco mais da minha época, né, porque como eu sou de 2004, eu ali nasci meio que na época do Facebook. Então, utilizar gírias era bastante legal, né? Eu, como eu sempre gostei de inglês e fui um pouco obrigado a, a consumir o inglês, né? Porque como eu tive o primeiro contato na televisão aberta e já assistia séries, eu tive o primeiro contato com a dublagem brasileira. Como eu queria estar acompanhando naquela mesma época que saía ali os episódios de TV ou os filmes na internet, né? Eu queria assisti-los naquela semana. Então a única opção era ver com uma legenda em português e o áudio original. Então muitas dessas palavras começaram a ser introduzidas para mim basicamente ali nessa época. Então, quando a internet ali nos anos 2000 foram se intensificando para mim, eu já estava inserido nisso. Então eu comecei a utilizar Oh My God, BFF, e também era muito falado nas séries populares da época, né, como The Vampire Diaries, que foi onde eu comecei a entender melhor. Já ali um pouquinho para a década de 2010, a gente teve a YOLO, que é YOLO, On Flick e o Lit, né, que é a cultura dos memes e redes sociais. YOLO é uma abreviação de You Only Live Once. Você só vive uma vez. É tipo o LOL, Laugh Out Loud, né? Então essa contraçãozinha assim. Já partindo para nossa década atual, 2020, a gente tem Slay, Sus, que é SUS, e No Cap, que são com as influências do TikTok e da geração Z, minha geração. Essas eu já conheço. Slay é muito utilizada para quando você faz algo bacana, algo interessante, algo legal. Você termina a frase e fala Slay. Slay Queen é utilizado também muito na comunidade LGBT, por drag queens, e utilizado muito na internet. Tanto que o period pode se equiparar, né? Ponto final, que é basicamente quando você termina algo e quer enfatizar aquilo que foi muito interessante, você fala period, ponto final. Basicamente isso. Acredito que eu tenha falado um pouco brevemente sobre essa questão da influência no tempo, mas que tenha dado para entender ali uma evolução, né? E como a internet e o tempo teve essa influência dentro da língua e das gírias, porque a internet ela possibilita muitas coisas e essas contrações são uma delas. Então, por exemplo, nos anos 90 a gente já não tinha isso, que começou a surgir nos anos 2000. Então, acho muito interessante trazer esses tópicos. Dando um pouquinho de ênfase em como as slangs refletem a cultura e o tempo, eu trouxe uma breve explicação de como as slangs, as gírias, elas são uma forma de linguagem informal que muda rapidamente, acompanhando a sociedade, como eu falei anteriormente, né? Elas refletem a cultura, os costumes, os valores e até as preocupações de cada geração. Então isso acontece porque as gírias, elas nascem do cotidiano das pessoas, né? Especialmente entre os jovens, e são muito influenciadas por N razões. E eu trouxe algumas delas aqui e vou explicar brevemente sobre algumas delas. Primeiro, em músicas e filmes e TV. As gírias elas surgem em letras de músicas, falas de personagens e programas populares. Um exemplo é que o cool ficou popular com a juventude nos anos 50 por causa do rock and roll, né, e do cinema americano. Então, quando essas palavras foram introduzidas ali naquela dinâmica cultural, ficou na boca do povo, né? E segundo, a tecnologia e as redes sociais, como eu também tinha falado anteriormente. A forma como a gente se comunica, ela afeta o tipo da linguagem que a gente usa, né? Um exemplo do Oh My God, LOL, BFF, nasceram com a era da internet, os chats e no SMS. Hoje, com o TikTok, já é um
e o Twitter já mudou um pouquinho, porque criam e a gente espalha e expande aquilo que já tinha sido estabelecido no começo daquela era, né, como o SLAY, o NoCap e o SUS, né? E a identidade, terceiro, como a identidade de geração como terceiro tópico. Porque as gírias, elas ajudam grupos a expressar quem eles são, né? Criar identidade e se diferenciar dos mais velhos. Por exemplo, a expressão YOLO, You Only Live Once, você só vive uma vez, como eu falei, dos anos 2010, mostra uma visão mais imediatista e divertida, tá? Da vida, né? E também, quarto tópico, como situações sociais e históricas, em épocas de mudança, conflitos ou movimentos sociais. Novas gírias elas vão surgir. Durante os anos 60 e 70, como eu falei, as gírias do groovy e peace out, elas estavam ligadas ao movimento hippie e à luta pela paz e a liberdade. Então, essa questão cultural influenciou na questão da língua e das slangs. Eu queria também trazer um pouco de gramática, né? Eu queria explicar essa questão, explicar o que é a slang, de onde surgiu, o impacto cultural, o impacto através do tempo, essa linha temporal. E eu também queria trazer um pouco de elementos gramaticais na fala informal, né? Explicar como certos elementos, como contrações, verbos modais reduzidos e do past simple, né, passado simples, aparecem de forma natural e informal em conversas do dia a dia, né? Explicando um pouco sobre as contrações, na fala informal é comum juntar palavras. Por exemplo, em vez de dizer I am, as pessoas dizem I'm. Isso deixa a fala mais rápida e natural. Na forma formal, alguns exemplos, I am happy. Na forma contraída, I'm happy. You are late. You're late. De uma forma mais rápida. Porque quando a gente vai falar, a gente não vai estar falando a palavra separadamente. A gente tenta falar de forma mais rápida e natural. Então, essas formas, elas são contraídas. Outro exemplo é he will come. He'll come. E they have gone. They've gone. A gente meio que tira o H e o A e bota só um Vzinho no final. They've gone. E em filmes, músicas e séries, os falantes quase sempre usam as contrações. Isso não é errado, é natural. Na verdade, eu vejo mais contração em filme e série, principalmente em série em sitcom, comédia, Friends, Silicon Valley, todas essas usam bastante. Então, Friends pra mim foi uma professora de inglês. Eu vi as 10 temporadas ele em 3 semanas. Até hoje eu revejo episódios e é muito bom para quem tá querendo começar a treinar a língua e principalmente entender como é que funciona mesmo a língua de um falante ali, um falante que nasceu naquele espaço, né? Se for uma língua ali americana, a britânica já tem um pouquinho de diferença, mas a americana ela é mais daquela forma mesmo. Então essas séries elas ajudam bastante. Sobre os verbos modais na forma reduzida, né? Na fala informal, até os verbos modais são encurtados. Às vezes eles quase somem na fala. Eu trouxe alguns exemplos, né? I would like to. Na forma falada e reduzida seria I'd like to. A gente meio que só botaria o I'd like to. Daí já tá contraída. E outro exemplo é he would go if. He'd go if. Ele iria. We should call her. We should have called her. Nós deveríamos chamá-la. Outro exemplo é you could have helped. You could have helped. Você poderia ter ajudado. Aí você pode ouvir expressões como shoulda, woulda, coulda. Elas não são formas, né, corretas para escrever, mas são comuns na hora de falar na língua informal. Um quarto tópico é o verbo no passado simples. Né? Na fala informal, as pessoas elas usam muito o passado simples, principalmente os verbos irregulares. Aí elas preferem frases curtas
e diretas. Daí eu trouxe alguns exemplos que eu também vou estar mandando para a senhora, que é I saw him yesterday. Eu vi ele ontem, passado de see. She went home. Ela foi para casa, passado de go. She talked last night. Conversamos ontem à noite, passado de talk. Aí, em vez de usar o present perfect como I have gone, as pessoas geralmente dizem I went. É mais comum em conversas informais. E eu trouxe também um diálogo, né, um diálogozinho pequeno como exemplo, para explicar alguns com os três. Eu trouxe um mini diálogo com os três elementos. Aí tem pessoa A e pessoa B. Pessoa A: Hey, what you do last night? O que você fez ontem à noite? What? E um desenho no final. B: I went to the movies. It was awesome. A: You shoulda call me. Você deveria ter me ligado. B: I know. I'm sorry. Eu sei. Desculpa. Aí eu uso as contrações I'm sorry. I am sorry. Explicado o explicado o tema, eu iria partir para as atividades, né? Daí eu iria trazer alguns vídeos curtos para mostrar no slide. E eu selecionei alguns, né, de séries e filmes que são populares, para dar uma entendida. O primeiro eu trouxe uma cena de Mean Girls, Garotas Malvadas, que é bem famoso, né? Então eu vou estar mostrando aqui e também vou estar mandando o link. So you've actually never been to a real school before? Shut up. Shut up. I didn't say anything. Homeschooled. That's really interesting. Oh my God, I love your bracelet. Where did you get it? Oh, my mom made it for me. It's adorable. It's so fetch. What is fetch? Oh, it's like slang from England. Aí, como ela mesmo disse lá, é como so fetch, é como slang from England. Fetch é ali a slang usada no vídeo. Partindo para o segundo vídeo, eu trouxe um que tem mais exemplos e alguns que são atuais. Top 10 slangs in movies. Number 1, lit means exciting, excellent, or amazing. Example, the party was lit last night. It was very lit. It ain't lit. She's lit. Lit. Lit means cool, and it's gonna be lit. Is it lit? Check it out. Oh, tonight's gonna be so lit! Number 2, a buck, which means $1. My last trip cost me $500. Okay, that comes to $790. $800? Oh, wait, I didn't see these blueberries. Those roses cost me $50. We make $500 a day. $500? Wow, that's a lot. It'll be $85. $85? I don't have that. Winner gets $3,000. Sorry, guys. Maybe another time. Number 4, my bad, means I made a mistake. Oh, you didn't send me the pictures. My bad. I'll send them tonight. Sorry again, guys. My bad. Get out of here. Get out. You're right. That whole thing was my bad. That's not me, Melody. My bad. You two could be twins. We look nothing alike. What are you, Egyptian? It's very nice to meet you. Knock it off, dude. She speaks English. Oh, my bad. Number 5, down to earth, means someone who's practical, realistic, and humble. I get along with her. She's so down to You're earth. such a down-to-earth guy. Not like the douchebags in LA. They're gonna love you, Howard. You're so down to earth and relatable. You're a very special girl, Irene. Look at you. You're just so down to earth. You know, Chris, I'm having a great time. You're so cool and down to earth. I like you too, Taylor. Number 6, wheels, which means a car. I hate taking the bus. I need to get some wheels. Nice wheels.
Swain didn't have wheels. He was always borrowing his girlfriend's car. Oh, that's ridiculous. I do not have wheels. How do you like my new wheels, Simpson? Oh, wow, man. What an RV. Number 7, flake out. Fail to fulfill a commitment. Example, we agreed to meet, but he flaked out. It's a big commitment now. You don't just say yes if you're going to flake out later. I won't. Okay, so you've been lying to us for the entire year, and now you're just gonna flake out? No, it was pointless. I'm not going to school here. April, don't flake out on this. You're gonna love it here. I can't do that. Yes, you can. Spencer, even if I could, how do I know you're not going to flake on us again? Number 8, a blast means an exciting and enjoyable experience. Example, we had a blast at the party. So you really had a good time, huh? Yeah, we had a blast. Good night, kiddo. It's been a blast. Yeah, it was great. Good night. This could be the new adventure you've been looking for. And we'll have a blast. This is really exciting. I'm having a blast. Number 9, wasted means to be very drunk or affected by drug. He was too wasted to drive. People say stupid things when they're wasted. Things they don't mean. Gentlemen, I must be wasted. I'm really wasted right now, you know? You're getting wasted every night. Yeah, this is Hannah. Hannah, are you wasted? Yes, I am wasted. Number 10, chill out means relax or calm down. Example, I spend the weekend chilling out. How's it going? Everything good? Yeah? Just chilling. Yeah. We've been chilling out for like 2 hours. What we need to do now is focus. Dad, I don't want to be here. I want to be chilling with my homies. There are no TVs anywhere. This place is lamer than outside. I'm chilling. So, thanks guys for watching. If you liked the video, leave your comments, share with. Na sala de aula, eu iria dar a demonstração de cada um dos 8 exemplos e iria perguntar aos alunos, né, cada um deles, se eles conseguiam identificar na fala dos personagens onde que estava o slang. Do vídeo eu iria fazer uma edição, ia trazer somente a fala dos personagens, né, eu tentei fazer uma edição no começo antes de eu ficar doente, porque esse vídeo serviria como base para eu estar fazendo ali os cortes necessários e pedir para eles identificarem os slangs dentro de cada um daqueles exemplos. Então eu iria cortar a parte que ela explica qual que é o slang que vai ser utilizado nas cenas seguintes e eu iria estar trazendo para os slides cada uma das cenas e iria convidar vários alunos para estar fazendo essa participação comigo. Então, como eu não estou na sala, né, e também não tenho alguém que possa me ajudar, como eu estou aqui sozinho, não tem como fazer comigo mesmo. Então, eu tive somente que mostrar o vídeo inteiro sem o corte que eu queria fazer. E seria basicamente isso, professora. Eu acredito que em sala de aula eu teria uma desenvoltura maior, como uma avaliação depois de eu mostrar os vídeos e a gente fazer aquela dinâmica. Eu iria tentar também trazer um questionário, né, um questionário físico em papel, mas eu não consegui produzi-lo. Eu até tentei, mas não deu. Eu comecei a ficar doente antes, então até eu conseguir fazer esse vídeo foi um processo bem longo, né, porque eu tô no começo do tratamento, hoje é o meu 9º dia tomando remédio e eu tive bastante reação no começo, então eu fiquei mais off mesmo. E como você me deu a opção de fazer essa AF, eu tentei aqui ao máximo fazer o vídeo com os recursos que eu tenho no momento, né? Então o questionário em forma de papel não deu para ser produzido, mas eu iria fazer perguntas em cima daqueles vídeos que eu apresentei, né? E iria fazer uma emendazinha com palavras, iria fazer alguns risquinhos com as slangs e iria pedir para eles fazerem um encaixe de cada uma daquelas slangs naqueles diálogos. Iria também fazer iria pedir para eles construírem um mapazinho mental que também não deu para ser produzido. E a avaliação final ficaria para cada um deles decidirem se eles aprenderam algumas desses slangs ou não. E é basicamente isso, professora. Uma boa noite para você.